A gente está começando mais uma série do Resgatando Juiz de Fora. A cidade tem muitos pioneirismos, alguns deles já foram mostrados aqui no nosso programa em séries anteriores. Mas uma das mais bacanas é a história da televisão aqui da nossa cidade. Eu convido vocês a me acompanharem mais uma vez nessa nova série do Resgatando Juiz de Fora, em que a gente vai buscar as memórias da nossa cidade e os pioneirismos ligados à nossa televisão. O ano era 1947 e Olavo Bastos Freire começou os seus testes. Instalou um receptor no fundo do seu quintal e posicionou a câmera na janela para transmitir imagens em circuito aberto até sua oficina, localizada na Rua Marechal Deodoro. Já em 1948, a transmissão foi oficial. Transmitiu imagens da Avenida Rio Branco, da passagem dos bondes, até o edifício Clube Juiz de Fora, para uma plateia composta por personalidades da época. Primeiras experiências, né, de transmissão, ainda não nesse formato industrial, de empresas, mas no formato de você transmitir imagens, né, com Olavo Bastos Freire, que era um verdadeiro inventor, né? Era aquela pessoa que era um técnico em eletrônica, mas fazia suas experiências, importava peças do exterior e fez a nossa primeira, né, exibição pública de TV da América Latina. É lógico que existem colegas, professores, pesquisadores de outros estados que até alegam que foi, por exemplo, em São Paulo, no interior de São Paulo. Mas nós temos, e de certa forma também tentado, através de registros, mostrar que essa experiência foi aqui. Como também uma primeira transmissão pública, logicamente, para pouquíssimos aparelhos, de uma partida de futebol, né? Tupi e Bangu, né? É uma coisa assim incrível a gente pensar que Juiz de Fora, né, tentava, ainda antes até dos anos 50, ainda antes da inauguração oficial da TV Tupi no Brasil, né, pelo Assis Chateaubriand, em setembro de 1950, você ter experiências. Hoje a TV tem os equipamentos que a gente pode ver aqui, a gente tem um estúdio para trabalhar. Agora imagina na época de Olavo Bastos Freire. O que ele tinha de equipamento? Como é que ele trabalhava para ele fazer a primeira transmissão ao vivo? A gente foi atrás desses equipamentos para mostrar para vocês. Esse é o equipamento desenvolvido pelo Olavo Bastos Freire, né? Ele era um engenheiro eletrônico, professor, e ele pegou uma revista de eletrônica estrangeira e construiu e desenvolveu esse equipamento aqui por iniciativa própria. Então, assim, ele fez algumas adaptações, ele conseguiu todas as peças, né, que era muito difícil na época, né, isso na década de 40. E aí ele construiu esse equipamento aqui com o qual ele fez a primeira transmissão de TV do Brasil. Aqui atrás a gente tem a câmera, né, que trabalhava com transmissão de rádio. E aí ela enviava o sinal para aquela antena que está ali, que recebia no televisor de 3 polegadas e com a caixa de som que está aqui também. Conhecer a história de mais este pioneirismo de JF e ainda ver os equipamentos dessa façanha de perto é incrível. Mas incrível mesmo é saber que esse pioneirismo não para por aí. O Resgatando Juiz de Fora sempre vai atrás de pessoas que possuem conhecimento sobre as memórias que buscamos. A Cristina e a Ilusca com certeza são as pessoas certas para nos guiar. Juiz de Fora é a primeira cidade do interior da América Latina a ter uma transmissão em televisão, de emissora de televisão, ainda que a emissora não fosse uma emissora regular, foi uma transmissão experimental, uma TV que chamou TV Mariano Procópio. A gente conhece pouco da história da TV Mariano Procópio. Em geral, a gente começa a contar a história da TV de Juiz de Fora a partir da TV industrial. Mas a TV Mariano Procópio foi uma TV vinculada aos Diários Associados, foi prometida pelo Jango, então presidente, em uma visita à cidade aqui de Juiz de Fora. E o Chateaubriand tocou essa gestão por meio dos Diários Associados. Era uma TV que tinha transmissões que não eram direto, né? O início da transmissão era mais geral à noite, não eram todos os dias, mas os anúncios eram veiculados. Olha, vai ter transmissão pelos Diários Associados, né? Tinha o Diário Mercantil aqui em Juiz de Fora, que fazia essa divulgação e as pessoas corriam para assistir os seus aparelhos, nos seus aparelhos de TV, eram poucos aparelhos de TV então na época, né, para assistir no início da década de 60, né. O Wilson Cid, né, jornalista, trabalhava nos Diários Associados, né, e o Chateaubriand tinha muito interesse em ter uma televisão aqui, porque ele já tinha, né, o jornal, o Diário da Tarde, o Diário Mercantil, se não me engano já tinha também a rádio.
e ele queria muito a TV, mas brigas políticas, né? E ele não conseguia concessão. Então, Wilson Cid saía com Jorge Cury, que era fotógrafo do jornal. Eles captavam em filme algumas imagens importantes, por exemplo, a visita do Jango a Juiz de Fora, os bailes de carnaval, uma dificuldade tremenda. E depois, ou eles entravam ao vivo do Morro do Arado, um lugar mais alto, perto de uma antena dos Diários Associados, ou eles mandavam os rolos de filme por ônibus e aí mais para o Rio de Janeiro, para ir na TV Tupi. Eles chegaram depois até a mandar imagens de um programa jornalístico que era veiculado lá durante a tarde na TV Tupi. Tinha um bloco que era de Juiz de Fora, umas coisas muito engraçadas, né? O material aqui de Juiz de Fora era produzido e veiculado aqui em Juiz de Fora. Depois de um tempo, quando a TV Mariano Procópio sai do ar, né, porque perde a concessão, não chegou a ser formalizada a concessão, ela passa a transmitir alguns programas na TV Tupi do Rio. Só que a gente imagina que naquela época não era todo mundo que tinha uma televisão em casa. Quem era o público? Na verdade, a maneira ideal de assistir TV era exatamente se reunindo nos lugares onde havia uma. Outra coisa também interessante da gente observar é a coisa do televizinho. Nem todo mundo tinha aparelho de TV em casa, que era uma coisa mais cara, então. Então, as pessoas se reuniam para assistir nas casas das pequenas pessoas que tinham aparelho de televisão. Outras também as pessoas se reuniam nas próprias lojas de televisão para assistir o material. A gente percebe muito isso, não teve uma pesquisa de recepção na época, né? A gente percebe isso exatamente pelos registros do jornal impresso. Tinha foto das pessoas assistindo, se reunindo para assistir. No nosso cinema nacional, tem um filme muito conhecido, que é o Bye Bye Brasil, né? Que tem uma cena em que as pessoas que antigamente iam para o circo estão reunidas, na verdade, na praça da cidade assistindo a televisão. Isso acontecia também aqui em Juiz de Fora com a chegada da televisão, com a TV Mariano Procópio e depois com a TV Industrial. Poucas pessoas tinham acesso ao aparelho, então as pessoas se reuniam nas casas ou nos espaços onde havia esse aparelho para assistir TV. E é muito interessante esse período, que é um período experimental. A TV Mariano Procópio, ela nunca existiu de fato. A redação dela era o Wilson Cid e Jorge Cury, né? Deveria talvez um motorista também trabalhar com eles. Agora, oficialmente, nós só tivemos uma TV com uma concessão pública a partir, né, da família do Geraldo Mendes com a TV Industrial em julho de 1964. Né? A TV Industrial foi um marco em Juiz de Fora. É uma nova etapa da história da televisão na cidade. Nós vamos resgatar mais essa história juntos no próximo episódio. O que vocês acharam desse primeiro episódio? Eu acho que deu para vocês entenderem que muita coisa aconteceu até a gente chegar nesses equipamentos que a gente tem aqui, para a gente chegar na televisão que a gente tem hoje. Olha só, na semana que vem tem mais. E eu convido vocês para me acompanharem para a gente resgatar mais um pouco das memórias de Juiz de Fora sobre a história da televisão na nossa cidade. Eu te espero lá.